subseção em subseção. E hoje nós vamos do verso 27 até o verso 38. Eu pensava que hoje seria a última vez, mas não foi possível. Então eu dividi até o verso 38, né? Não arbitrariamente, mas eu entendo ser uma subdivisão lógica do texto, né? Respeitando a linha de raciocínio do narrador, de Lucas. Em algumas Bíblias você vai até perceber isso, que quando você chega no verso 39, a primeira letra do verso 39 ela está em negrito. Isso demarca uma subseção. Então, eu não estou errado, né? Estou tentando aqui respeitar o fluxo do pensamento do narrador, mas ir mais fundo possível aqui no texto. Tá bom? Então, nós vamos ler do verso 27 até o verso 38. Quando chegou a 14ª noite, sendo nós abatidos de um lado para o outro no mar Adriático, por volta da meia-noite pressentiram os marinheiros que se aproximava de alguma terra. E lançando o prumo, acharam 20 braças. Passando um pouco mais adiante, tornando a lançar o prumo, acharam 15 braças. E receosos de que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram da popa 4 âncoras e oravam para que rompesse o dia. Procurando os marinheiros fugir do navio, e tendo arriado o bote no mar, a pretexto de que estavam para largar âncoras da proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não permanecerem a bordo, vós não podereis salvar-vos. Então os soldados cortaram os cabos do bote e o deixaram afastar-se. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem e dizendo: hoje é o 14º dia em que esperando estáis sem comer, nada tendo provado. Eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disto depende a vossa segurança, pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo. Tendo dito isto, tomando um pão, deu graças a Deus na presença de todos, e depois de o partir, começou a comer. Todos cobraram ânimo e se puseram também a comer. Estávamos no navio, 276 pessoas ao todo. Refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando o trigo no mar. Amém. Vamos orar ao Senhor. Ó Senhor, tenha misericórdia de nós, que precisamos ouvir a Tua voz na pregação. Que o Senhor nos encha, Senhor Deus, com a Tua palavra essa noite. Aqueles que precisam de exortação, que sejam exortados. Os que precisam de consolo, que sejam consolados. Os que precisam conhecer Cristo, que Ele seja apresentado, quer seja para salvação ou para condenação. Mas que a Tua palavra cumpra todos os seus efeitos, que foram propostos desde a eternidade para hoje à noite. Que o Senhor faça isso por meio do Teu servo que foi separado para a pregação da palavra. E que não haja poder nenhum em mim, Senhor Deus, mas somente no Senhor, através de mim. E que Teu povo seja terra fértil, Senhor, para que essa palavra possa ser semeada e mais adiante cresça, floresça e dê frutos para a Tua glória. Nos auxilie, Senhor, nessa noite, em Cristo, o nosso Senhor. Amém. Uma coisa difícil quando acontece é quando você perde a noção de direção que você está seguindo em determinado caminho. No ano de 2016, nós estávamos indo para os simpósios puritanos, Ellen e eu apenas, a Evinha não tinha nascido ainda, e nós resolvemos ir por um caminho que nunca fomos, né? Esse tipo de invenção que dá na cabeça da gente. Botou no Waze lá, e o Waze disse que por aqui é mais perto. Aí a gente disse, então por aqui que a gente vai. Seguimos lá numa estrada aparentemente muito boa, né? E de uma hora para outra, sem ter nem para quê, uma BR, ela simplesmente se acabou. No topo de um monte, ela acaba e vira uma estrada de lama, não de terra, de lama, só lama. O carro caiu nessa lama, não dava mais ré, não tinha como voltar, ele só descia porque era uma ladeira. E a gente começou a descer sem saber
se aquele era realmente o caminho ou não. Não tinha absolutamente ninguém na estrada e o carro não conseguia ficar de frente para a estrada, ele só descia de lado. Foram 5 quilômetros assim, mais de 1 hora dessa maneira. Você não tinha como voltar, não tinha como dar direção ao carro, só deixar o carro descer. E você fica realmente perdido, você não sabe o que fazer. Colina de um lado, colina do outro, o carro podendo, de uma hora para outra, perder o controle ali e sair. E nós fomos devagarzinho ali, só deixando o carro descer aos poucos, né, pedindo a Deus que nos direcionasse para um lugar. Até que lá adiante a gente encontrou um trator, que era o que passava ali, né, e não estava de trator. E o tratorista disse: não pode continuar, que essa estrada aqui ela foi fechada. E é uma BR, mas está fechada, e daqui a, né, são 5 quilômetros assim, o senhor já está no finalzinho. Aí lá no final a gente encontrou novamente a mesma estrada e ela voltou ao normal, como se nada tivesse acontecido. Coisa do Brasil, né? Isso não acontece, não tem, sem sinalização, sem absolutamente nada. Mas no momento que você está ali, perdido, não funciona celular, né? Você não tem como ligar para ninguém, não tem nenhum auxílio, você fica pensando: o que é que eu vou fazer? Como é que eu vim parar aqui? Como é que minha vida de uma hora para outra mudou? Eu estava com o controle da minha vida há 2 minutos atrás e agora eu perdi completamente. Eu não consigo nem voltar se eu quiser. É só ladeira abaixo. Essa era a situação, a exata situação do barco em que estava o apóstolo Paulo. Os especialistas de plantão ali, o marinheiro, o capitão, o centurião do Império Romano, que disseram: não, nós vamos continuar, porque o vento está bom e porque vai tudo dar certo, mesmo com a palavra de Deus que o apóstolo Paulo havia revelado, que a viagem seria difícil, que eles morreriam. Os marinheiros disseram: não vai, a gente pode continuar. Passado pouco tempo, como os irmãos devem lembrar, o vento mudou completamente, o barco perdeu a direção, eles tiveram inclusive de retirar as velas e deixar o barco à deriva. Completamente perdidos. Os grandes especialistas, os mestres da ciência náutica, estavam perdidos. Por um motivo óbvio: negaram a vontade revelada do Senhor. Eles passaram a ser dirigidos pelo aquilo que viam, ou seja, se o tempo está bom, é porque dá para ir. Mas a vontade de Deus dizia: não vá. E aí todos os problemas são decorrentes disso. À medida que eu me lanço em alguma situação, porque eu penso que vai dar certo, porque eu vejo que aparentemente dá certo, mas confronta diretamente com a revelação da palavra de Deus. Confronta diretamente com a vontade de Deus. Só que Deus tem um controle, inclusive, sobre as nossas atitudes equivocadas. E você percebe isso que no último versículo do sermão anterior, no verso 26, o texto diz assim, palavras do apóstolo Paulo: porém é necessário que vamos dar a uma ilha. Eles tinham soltado os lemes, eles tinham soltado toda a direção do barco, e Paulo está dizendo: mas vocês ainda vão encontrar uma ilha. Veja a consciência do apóstolo. Vocês não deveriam ter vindo, então vocês estão desobedecendo a Deus. Mas agora, em desobediência, agora quando vocês perderam todo o controle da vida de vocês, então Deus demonstra o controle que tem da nossa vida até sobre a nossa desobediência. Vocês vão dar em determinada ilha, que no capítulo 28 vai ser identificada como a ilha de Malta. Ele não adivinhou isso, foi revelado a ele. Deus está com o controle do barco. Você deve pensar na sua vida e saber que isso já aconteceu inúmeras vezes.
nós fomos contrários à palavra do Senhor, nós pecamos contra Deus e tomamos decisões que são claramente, flagrantemente contrárias à palavra. E mesmo assim nós percebemos como Deus tinha um controle dessas coisas. Só que esse controle soberano de Deus não deve ser interpretado, né, à medida que eu digo, então eu vou continuar fazendo coisa errada porque Deus está no controle. Não é assim que se interpreta. O correto a se interpretar é: mesmo em meio à minha desobediência, Deus foi misericordioso e Ele providenciou uma ilha que pudesse nos salvar. Exatamente isso que acontece no verso 27, observe. Quando chegou a 14ª noite, sendo nós abatidos de um lado para o outro do mar Adriático, por volta da meia-noite, pressentiram os marinheiros que se aproximavam de alguma terra. Que terra é essa? Exatamente a ilha que o apóstolo Paulo tinha dito no verso 26. Mais uma vez se confirma a palavra de Deus. E mais uma vez se confirma que os especialistas desse mundo não têm muita coisa a nos dizer. Eles estão ali perdidos, eles pressentem. Eles não têm controle nenhum, mas eles pressentem. Como eles pressentiram, entendo eu que não é só pressentimento no sentido de que eles sentiram algo, né, alguma coisa desceu sobre eles, eles pressentiram que estavam próximos do mar. Mas pela experiência que eles tinham, provavelmente o mar próximo da costa deve ser diferente do mar longe da costa, isso é óbvio. Então, pelo comportamento do mar, eles perceberam que estavam mais próximos da costa. E aí começaram a lançar prumo. Veja no verso 28. E lançaram um prumo, acharam 20 braças. Deixaram um pouco mais de tempo, tornaram a lançar o prumo e acharam 15 braças. Ou seja, estava ficando cada vez mais raso. Então, pela lógica, você chega à seguinte consequência: nós estamos nos aproximando aqui da costa. O que pode ser uma coisa boa ou pode ser uma coisa ruim. Porque você está se aproximando da costa sem controle, o navio pode simplesmente ser despedaçado na costa ou em alguma rocha. E esse é o temor deles. Para quem está no mar, nem sempre é bom ir para a costa, porque ela pode representar inúmeros perigos. No mar aberto, você tem menos problemas desse tipo. Mas chegando perto da costa, você, sem controle, vai esbarrar numa rocha e o navio vai se despedaçar. Esse era o medo desses homens. Veja, verso 29. E receosos de que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram da popa 4 âncoras e oravam para que rompesse o dia. Eles viram a situação e lançaram na frente primeiro foi receosos de que fôssemos atirados, lançaram na popa. Então, atrás do barco. Primeiro 4 âncoras na parte de trás do barco, para tentar segurar o barco para que ele não fosse de um lado para o outro com tanta força. A segurança de um barco numa situação como essa é lançar âncora. E veja que a situação era tão difícil que eles não lançaram uma âncora, eles lançaram 4, tentando a todo custo frear o barco. E aí o texto diz: e oravam para que rompesse o dia. Tudo isso acontecia à meia-noite. Havia dias que eles não conseguiam enxergar nem lua, nem estrelas, nem sol. Tudo no escuro. E o barco de um lado para o outro, sem nenhum governo. Como é que esses homens aprenderam a orar? De onde é que eles tiraram essa ideia de orar? Provavelmente porque eles viram o apóstolo Paulo orando. Você percebe como os crentes eles podem influenciar os homens nos momentos de grande tribulação? Se a nossa atitude é uma atitude de fé, eles vão procurar fazer exatamente o que nós fazemos. Porque na hora do desespero, você se apega a alguém que tem fé.
Vocês já devem ter passado pela situação onde pessoas que não são da igreja, são romanos ou desviados, eles chegam para você e dizem assim: eu queria pedir oração. A resposta nossa seria indelicada, mas a mais correta seria: por que você está pedindo oração se você não crê no meu Deus? O que é que eu tenho com você para orar por você se você não crê no meu Deus? Porque no fundo, irmãos, eles sabem que estão errados. Percebeu isso? Eles sabem no fundo que eles estão errados. É por isso que eles nos procuram. Porque seria uma vergonha se um crente procurasse um romano para pedir que rezasse por ele. Muito embora eu não descarte essa possibilidade, dada a loucura que nós vivemos. Mas isso praticamente não acontece. Agora, o contrário é muito verdadeiro. Esses homens aprenderam a orar com o apóstolo Paulo. E eles aprenderam também que lançar âncora é uma coisa necessária. Eu acho interessante que a Bíblia usa exatamente essa figura lá em Hebreus capítulo 6, falando a respeito da segurança da nossa salvação. Abra comigo. Hebreus 6. A partir do verso 13. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve a Abraão a promessa. Pois os homens juram pelo que lhes é superior, e o juramento, servindo de garantia para eles, é o fim de toda contenda. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com o juramento, para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. O que é impossível que aconteça? Em primeiro lugar, que Deus minta. E depois, com que alguma coisa que Ele diga, Ele volte atrás. Isso é impossível de acontecer. Então, nós que corremos para o refúgio a fim de lançar a mão da esperança proposta, o que fazemos agora? Veja o que diz o verso 19. A qual que? A esperança proposta em Cristo, temos por âncora da alma, segura e firme, que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Preste atenção aqui na imagem da âncora. Por que eles lançaram a âncora lá em Atos 27? Para ser uma esperança segura e firme de que não iriam ser lançados contra a costa e o navio se despedaçaria. O que é Cristo, segundo essa imagem? É a âncora da nossa alma, segura e firme. Aí ele explica por quê. Porque foi uma âncora lançada. Pela fé lançamos essa âncora, que atravessou o véu. Aí você se lembra da imagem do tabernáculo. Você tinha um pátio externo, onde eram feitos os sacrifícios, a tenda da congregação, onde tinha um primeiro véu, que dava acesso ao lugar santo, onde você tinha o candelabro, os pães da proposição, e depois um segundo véu, onde lá dentro tinha a arca da aliança, a expressão exata do ser de Deus, ou seja, a representação da presença de Deus, a representação da presença do Senhor. E essa âncora, ela atravessa todos os véus e vai até o lugar da presença do Senhor. E ela como se fincasse na aliança, na arca da aliança do Senhor. E ela nos prende ali. Ou seja, a fé no Senhor Jesus Cristo, como ele diz aqui no verso 18,
a esperança que nos foi proposta em Cristo é como uma âncora lançada dentro da Arca da Aliança, que não pode nos desconectar nunca mais de Deus. Essa é a expressão da tua fé em Cristo Jesus. Aqueles homens lançaram uma âncora para tentar não morrer, pensando que o barco ia ficar seguro ali. Nós lançamos nossa âncora, que é Jesus Cristo, a âncora da nossa alma, para que nunca mais sejamos desligados do Senhor. Logo, seja qual for a situação do mar que nós navegamos, seja qual for a tribulação que nós passemos, lembre-se do que está proposto. A tua alma está ancorada no Senhor. Nada pode tirar esse barco da situação segura que está, porque a nossa alma está lançada, âncora lançada no Senhor. É impossível nos desligar disso. Agora volta comigo lá para Atos 27. A esperança desses homens era uma âncora de metal. A nossa é Cristo. O texto diz no verso 30: procurando os marinheiros fugir do navio e tendo arriado o bote no mar, a pretexto de que estavam para largar âncoras da proa. Veja só a malícia desses homens. Eles lançaram as âncoras da popa e agora eles vão para frente do barco lançar na proa. Lembram-se que esse bote já tinha sido retirado. O bote tinha sido lançado ao mar, depois foi retirado, foi guardado novamente dentro do navio. Maliciosamente, alguns marinheiros disseram: a gente vai ali na frente para lançar a âncora de proa. E eles chegam lá na frente e eles vão lançar não só as âncoras, mas eles vão pegar o bote e fugir. Perceba que malícia desses homens. Eles são marinheiros e deveriam ficar no barco até o fim, mas são os primeiros a tentar salvar sua própria vida. Que diferença de Cristo, que nunca abandona o navio. Assim, irmãos, são muitos pastores, assim são muitos governantes, assim são muitos pais, pessoas que foram investidas de autoridade e, consequentemente, de responsabilidade sobre outros, e na primeira dificuldade pulam fora. A primeira dificuldade eles pulam fora. É o pai que começa a ter um problema em casa, em vez de ele tentar resolver o problema, ele se separa da mulher, porque ele sabe que a mulher vai cuidar dos filhos, ele vai ter uma vida mais livre. Porque ele acha que o casamento já não é mais o mesmo, então ele vai trocar aquela mulher que já ficou velha, que só está dando problema a ele segundo os seus pensamentos, e ele vai trocar para uma mulher bem novinha. São as covardias da nossa época. São os pastores que trocam de igreja por qualquer coisa, aliás, não por qualquer coisa, por qualquer nova proposta financeira, que não tem compromisso com a igreja, porque fazem da igreja carreira. Porque eu vou começar, tinha essa brincadeira lá no seminário. Quando eu saí do seminário, eu quero ser pastor de primeira igreja. Essa não é uma expressão muito comum aqui na cidade, entre os presbiterianos, mas a primeira igreja da cidade é a igreja central, no caso aqui. Ali é a primeira igreja, então depois é a segunda igreja, a terceira igreja. Então a brincadeira é: eu quero ser pastor da primeira igreja, como se fosse uma igreja grande. Mas na verdade o que eles estão dizendo é o seguinte: a primeira igreja quer aparecer. No começo você pega qualquer coisa, é a primeira que aparecer. Aí depois vocês veem como eles vão pulando de uma igreja para outra. Então está numa igreja bem pequenininha, depois está numa igreja maior, depois não maior. E é uma carreira. É igual o profissional que começa numa empresa pequena ou num cargo muito baixo. Fulano começou lá como auxiliar, hoje ele é diretor.
E essa mentalidade ela é trazida para dentro da igreja. E os pastores eles vão fazendo da igreja trampolim profissional, abandonando o barco. Por que isso é um problema, irmãos? Porque o ministério não é carreira. Esse é o problema maior. Porque nós lidamos aqui com pessoas, com famílias. E o ministério de curto prazo é um ministério que corta muitas relações que são profundas. Então, se eu ou algum dos presbíteros abandona o barco, fica um trabalho pela metade. Não ache que o trabalho completo é um mandato de 5 anos. O trabalho completo é um mandato de uma vida. Você não vai ver na Escritura um pastor sendo reeleito. Você vai ver um pastor sendo eleito para aquela igreja até o fim. Pode dar algum problema? Pode, não sei como. Por que não resolvemos na igreja? Esse deveria ser o compromisso dos presbíteros. Presbítero até o fim da vida. Pastor até o fim da vida. Diácono até o fim da vida. A não ser que haja realmente um problema sério que lhe impossibilite. Mas não pular do barco. Agora, se é responsabilidade a meu respeito, é responsabilidade também a respeito dos irmãos. Porque nós estamos pactuados numa igreja. Meu nome está pactuado aqui como pastor presbiteriano da Igreja Presbiteriana do Brasil nesta igreja local e os irmãos como membros da Igreja de Cristo nesta igreja. Então por que com tanta facilidade se muda de igreja? Por que se pula do barco com tanta facilidade? É por mera conveniência, irmãos. É mera conveniência. Sempre que aperta no nosso calo, a primeira coisa que a gente pensa é de pular fora. Mas essa é uma atitude covarde, seja do pastor, seja do membro da igreja. Porque no dia que nós fomos recebidos numa igreja local, nós juramos que enquanto aquela igreja local se mantiver fiel à Escritura Sagrada, como interpretado nos nossos símbolos de fé, nós estaremos submetidos àquela igreja. E se isso não mudou, então é porque nós mudamos. Isso é muito sério. Pular do barco é uma coisa muito séria. É retratado aqui no texto como uma covardia. Isso diz respeito aos pais e maridos, diz respeito a pastores e membros de igreja, diz respeito aos governantes. Governante que aconteceu quantas vezes alguém ia ser um deputado, um senador, ia ser processado. Quando ele percebe que ele vai ser processado e perder o mandato, o que é que ele faz? Ele renuncia. É coisa de covarde, irmãos. A covardia é muito mal vista na Escritura. E esses homens aqui maliciosamente tentaram fazer dessa forma. Até que um homem sábio percebeu. Veja, o verso 31 diz assim: disse Paulo ao centurião, aos soldados. Ninguém tinha percebido isso. Estava todo mundo achando que eles estavam indo lá na frente do barco só para lançar a âncora. Aí Paulo disse: se estes não permanecerem a bordo, vós não podereis salvá-los. Aí o negócio complicou, né? Porque se eles pularem do barco, morre todo mundo. Eu acho fantástico isso aqui, porque no começo do capítulo, Paulo disse: se saírem para o mar, todos vão se perder. Depois ele disse: não vai se perder ninguém. E agora ele está dizendo: se sair, se perde. Como é que a gente entende isso? Nós não deveríamos tomar determinadas atitudes, mas nós tomamos. E misericordiosamente Deus nos dá a oportunidade de nos arrepender. É assim que você lê esse texto. Em relação à perda da vida ou não, fazendo relação com a salvação, é exatamente a fórmula do Evangelho. O Evangelho diz o seguinte: se vocês pecarem, vocês morrem. Foi isso que foi dito a Adão?
Adão pecou e morreu. Então o Senhor veio e providenciou, por meio do Evangelho, um Salvador. Mas existe um meio. E qual é o problema desses homens? Eles estão negando o meio de salvação que foi providenciado. Qual foi o meio? O barco. Só tem uma forma de você estar no meio dessa tempestade e não ser tragado. É se vocês permanecerem no barco. Como é que nós somos salvos? Se crermos no Evangelho. Isso é o mínimo, isso é o resumo da nossa fé. Mas se você pular do barco, você não se salva. Porque existem meios para você permanecer no Evangelho. Nós chamamos os chamados meios de graça. Você precisa se exercitar na oração, você precisa ouvir a pregação, você precisa participar dos sacramentos. Esses são chamados meios de graça. E onde é que você tem os meios de graça? Na igreja. É por isso que os pais da igreja diziam: fora da igreja não há salvação ordinariamente. E esse texto foi trazido para dentro da nossa confissão e diz exatamente isso. Ordinariamente ninguém se salva fora deste barco. Por que ordinariamente? Porque tem casos muito especiais, como o ladrão da cruz, que não deu tempo de ser batizado e mesmo assim foi salvo. Mas são casos muitíssimos específicos. Fora da igreja, ordinariamente, não há salvação. Quem pula do barco se perde. Mas Deus disse que nós iríamos ser salvos? Sim, mas o Deus que decretou o fim é o Deus que decreta o meio. O meio para que alguém seja salvo é permanecer no barco. O meio de salvação é permanecer na igreja. É usar dos meios de graça que foram doados ao povo da igreja. Participar dos elementos da ceia. Ser batizado. Ouvir pregação. Ter a comunhão dos santos. Tudo isso são meios para nos preservar no meio da tempestade dessa vida. Os que pulam fora não têm esperança. Exatamente isso que o apóstolo Paulo está dizendo. E é assim que o texto precisa ser lido. É assim que o texto precisa ser lido. Verso 32. Então, os soldados cortaram os cabos do bote e o deixaram afastar-se. Quando eles viram, vai morrer todo mundo, eles foram lá, cortaram o cabo do bote, deixou o bote embora, então não pula ninguém mais. Agora vai ficar todo mundo aqui. Verso 33. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo: hoje é o 14º dia em que, esperando, estáis sem comer, nada tendo provado. Eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disto depende a vossa segurança, pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo. Vocês estão dentro do barco agora, então não vai perder nenhum fio de cabelo. Comam. Preste atenção nisso. Por meios de graça, se vocês pularem fora do barco, vocês morrem. Isso é em relação à minha alma. Mas em relação ao meu corpo, se vocês não comerem, vocês vão morrer também. Porque o homem não é feito só de alma. O homem é feito de corpo e alma. E aqui o apóstolo, como ministro da palavra de Deus, tem poder para ensinar, trazer mensagem a respeito do corpo e da alma. Isso é uma coisa fantástica para que você possa entender o campo de ação de um ministro. Não é só sobre assuntos da alma que nós nos pronunciamos. Nós lidamos também com assuntos não físico, não como nutricionista, não como médico. Existe algo na palavra de Deus a falar a esse respeito. E como todas as demais coisas dessa terra, economia, política, negócios,
Tudo isso faz parte do campo de interesse de um ministro. Não só os meios de graça, mas também as coisas desse mundo. E é interessante porque geralmente a gente vai para um lado ou para o outro. Você tem pastores que só falam a respeito do céu, né? Então, é aquela igreja desconectada completamente da vida real das pessoas. O homem trabalhador, ele passa a semana todinha num tipo de vida, tratando de coisas que são muito práticas. Ele chega na igreja, ele precisa completamente se desconectar da vida para poder acompanhar o sermão, porque só se fala de coisas da alma. Ou então, o outro extremo, que só fala das coisas do mundo, como ganhar dinheiro, como recuperar sua empresa, como recuperar seu casamento. Esse balanço que o apóstolo Paulo faz aqui é que é exatamente o conteúdo completo da pregação. Nós falamos sobre coisas da alma e aplicamos essas coisas da alma à vida prática. O que eu faço no meu dia a dia? E aí ele entra com uma ordem: comam. Por que eles estavam sem comer? 14 dias sem comer. Porque o medo foi tomando conta desses homens de uma forma tal que eles tinham medo a ponto de paralisar e de não ter apetite. É uma profunda tristeza da alma. Que não foram apenas os marinheiros que passaram na Escritura. Mas eu queria trazer outro texto aqui que faz uma relação com esse texto de uma forma brilhante no Antigo Testamento. Abra comigo, primeiro livro de Reis, capítulo 19, a história de Elias. Os irmãos lembram que Elias era um profeta, ele profetizou contra os profetas de Baal. Ele até ironizou os profetas de Baal para que fizesse descer fogo e que gritassem mais, porque Baal não fazia descer fogo, porque Baal podia estar dormindo, ou podia estar no banheiro, coisa dessa natureza, até que ele ora e desce fogo do céu e toma completamente o altar do sacrifício, e ali o nome do Senhor Jeová é exaltado. Então essa era a história de Elias até aqui. Mas no capítulo 19, né, uma rainha chamada Jezabel, ela traz uma mensagem que abala a confiança desse homem. Veja, verso 1. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: faça-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Ele diz: o que você fez com os profetas de Baal, eu vou fazer contra você. Verso 3. Temendo, pois, Elias levantou-se e para salvar sua vida se foi, e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas.
diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. E aí segue o texto para falar lá no final, né, verso 18. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que o não beijou. Só por ouvir a voz dessa mulher que disse: eu vou fazer com você o que você fez com os profetas de Baal, esse homem caiu numa tristeza tal que não conseguia fazer mais nada. Porque o medo de morrer é uma coisa terrível. Paralisa a pessoa. Então, dali ele correu, se escondeu embaixo de um zimbro, de uma árvore. Deitou e dormiu. E me inquieta é a insistência do narrador em narrar o que fazia o anjo. O anjo chegava e dizia: levanta-te e come. Mas que aconselhamento, né? Se fosse o pastor, hein? Está o irmão triste, o pastor chega na casa e diz: levanta e come. Não é um aconselhamento assim dos mais delicados. Ele levantou, comeu, voltou a dormir. O anjo veio de novo e disse: levanta e come, porque a jornada é grande. Então não é só levantar e comer, mas levanta e come porque tem um caminho para você seguir. Claramente, se fosse uma descrição de um psicólogo, um psiquiatra da nossa época, o que ele iria diagnosticar a respeito de Elias é que ele estava com depressão. Não tem dúvida disso. As características são de depressão. Porque alguém está tão triste, mas tão triste, que não tem mais vontade de viver, ele pede para si a morte. Quer dizer, virou um potencial suicida, um profeta de Deus que virou um suicida, né, em potencial, pedia para si a morte e não tinha mais vontade nem de comer. Eu não sei se alguém aqui já passou por isso, mas não é uma coisa muito difícil de acontecer, não é incomum. E também não é da nossa época. Essa ideia de que é o mal da época, a doença da nossa época, não é da época, porque ela está bem atrás de nós. O que é que está acontecendo? Por que você perde a vontade de fazer as coisas? Por que alguém perde a vontade de viver, de comer? Porque tem medo. Os irmãos têm percebido que estão tentando manipular os nossos sentimentos a respeito do medo, ultimamente mais do que nunca? A insistência em nos aterrorizar. Há pouco tempo, no começo do espalhamento desse vírus, o prefeito de São Paulo estava começando tudo, ele comprou 3.000 caixões, honrando o nome dele, né? Bruno Covas. 3.000 caixões, botou na televisão para as pessoas verem aquela imagem, mandou abrir as covas. Para a glória de Deus, aquilo ali não funcionou. Mas por quê? Por que essa insistência em aterrorizar? É porque eles sabem que se eles conseguirem colocar medo a ponto de nos paralisar, nós não fazemos mais nada. Nós vamos ficar como cordeirinhos, só obedecendo o que eles querem. Você perde a vontade de comer, você perde a vontade de trabalhar, e você se apega a qualquer falsa esperança de salvação. Eu tenho a vacina. Olha aqui a vacina, você quer? As pessoas ficam loucas atrás da vacina. Primeiro o terror, e depois eu venho e ofereço aqui. Como é que eu vou dar para quem eu quero? Aí depois não, eu vou dar para todos, querendo ou não. Manipulando as pessoas. Não se deixe abater pelo medo. Se lembra do que Cristo disse? O máximo que eles podem fazer é nos matar, irmãos. O máximo que uma doença pode fazer é nos matar. Eu sei que é um prejuízo muito grande, mas não vale a pena
sermos dominados pelo medo. Aqueles homens ficaram sem comer 14 dias. E não deixaram de comer porque não tinha comida. Porque Paulo disse, vocês devem comer. Ou seja, existia uma mesa farta e eles não comiam. Isso é uma blasfêmia contra a providência de Deus. Você tem uma mesa lá, farta, e você, por conta de tristeza, de medo, de problema, dizer, não vou comer, não consigo comer. Isso é uma blasfêmia contra o nome de Deus. Porque voltando lá para Atos 27, se você observar, nada mudou no cenário. Absolutamente nada mudou. O barco continuava sacolejando de um lado para o outro, as ondas eram cada vez maiores, na iminência de serem lançados contra a costa. O que é que Paulo disse? Parem e comam. Eu não posso, por conta da situação, parar de comer. Eu não posso, por conta da situação, pedir a morte. A instrução de Paulo é: vocês precisam comer para poder enfrentar a situação. E aí vem outro ponto, que não está sendo tratado aqui diretamente, mas por implicação. Que é o outro problema também ligado a esse aqui. Por conta de tristeza, por conta de problema, por conta de questão financeira, uns deixam de comer e o outro se entope de comida. É porque eu fico ansioso, aí eu como uma caixa de chocolate. E a pessoa diz assim como se não tivesse problema moral nenhum nisso. Isso é um vício. Se você come uma caixa de chocolate porque você está nervoso, porque você está com um problema com sua esposa, você está descontando no chocolate o seu problema. O chocolate não vai resolver seu problema. Uns descontam na droga, outros na bebida e outros no chocolate. Mudam somente os instrumentos do vício, mas é vício do mesmo jeito. O equilíbrio, irmãos, na hora da tribulação precisa ser muito grande. Se eu tenho comida, se chegou a hora de comer, eu preciso comer, eu preciso me alimentar. Agora, não como um desesperado, mas sabiamente. Aí o apóstolo Paulo vai ensinar esses homens como é que se faz no meio da tribulação. Verso 34. Eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disto depende vossa segurança. Pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo. Tendo dito isto, tomando um pão, deu graças a Deus na presença de todos. E depois de o partir, começou a comer. Tranquilo, né? Eu fico imaginando como é que estava o navio. Para um lado e para o outro, ele pegava o pão. E o navio para um lado e para o outro, ele tentando partir. E ele parte e come. Dá graças, ora, agradece a Deus e come. Se ele estava com fome ou não, não sei. Eu sei de uma coisa. Ele fez isso para dar exemplo aos outros. Porque o que vem em seguida, se não for por esse motivo, não tem lógica. O texto diz: todos cobraram ânimo e se puseram também a comer. Estávamos no navio 276 pessoas ao todo. Por que citar o número das pessoas? Porque por conta de um, todos vão ser salvos. Por conta de um que teve coragem, que partiu o pão e deu graças e abençoou, 276 pessoas vão ser salvas. Você imagina a força que tem o exemplo de um crente no meio da tribulação? Quantas pessoas podem ser salvas quando no desespero você diz assim: nós vamos crer no Senhor, o Senhor vai nos tirar dessa situação. Mas se você, muitas vezes, é o motivo do problema, como Jonas, ou se você é mais um desesperado no meio do barco, que exemplo você vai dar? Cristo estava no barco dormindo e os discípulos disseram: Senhor, tu não vês o que está acontecendo? O mar está revolto. Imagina Jesus acordando bem devagarzinho, né? Tranquilo.
Aí olha assim para Pedro e para os demais e diz: homens de pequena fé. Ele começa a dizer: vento, te acalma, mar, te aquieta. Por conta de um, todos foram salvos. Porque essa é a história da redenção. Por conta de um, todos caíram em Adão. E por conta de um, todos vão ser salvos. Eles dizem: vinde, vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Você está com medo? As pessoas lhe aterrorizaram, você tem medo da morte, você tem medo de não arrumar emprego, você tem medo de não ter um casamento. Qual é o teu temor? Ele diz: venham e lancem sobre mim. E ao mesmo tempo ele diz: cumpram as ordens dessa vida. Comam, se alimentem, trabalhem, estudem. Vinde a mim que eu vou lhes aliviar. Voltem, trabalhem, estudem, se alimentem. É exatamente o que nós estamos fazendo no começo dessa semana. Nós estamos nos abastecendo hoje no domingo, no dia do Senhor, para amanhã sair, trabalhar, estudar, cuidar dos filhos, cuidar do marido, cuidar da casa. Uma coisa tem ligação direta com a outra. Minha vida espiritual com minha vida social. Onde vai haver salvação? Porque um deu a vida por todos. Por conta dele, todo esse navio se salvará. O texto termina dizendo assim no verso 38: refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando o trigo ao mar. Eles acabaram de se alimentar do trigo. Então veio força e ânimo para poder enfrentar o mar. Só que agora o trigo passou a ser o problema. Porque um barco pesado, ele afunda com mais facilidade. Aí Paulo diz: agora vocês têm que aliviar o navio, joga o trigo fora. Jogue o pão fora. Para que a vida de vocês não se perca. Porque nem só de pão viverá o homem. Cristo disse assim: não trabalhem pelo pão que perece, mas pelo que permanece para sempre. Vocês recobraram a força, o ânimo, o vigor, a fé no Senhor. Agora vocês vão ser desafiados. Lancem fora o trigo. Jesus disse ao jovem rico: vai e vende tudo o que tens. Ele não disse isso a todo mundo. Todo rico tem que vender tudo que tem. Ele disse a um jovem rico: veja onde está o seu coração. Venda tudo o que você tem. Alivie o teu barco. O texto termina dizendo: ele saiu triste porque era muito rico. Esses homens, quando aprenderam o evangelho, eles disseram: eu não posso trabalhar pelo pão que perece, mas pelo que permanece para sempre. Minha vida está acima do pão. Ele terminar lhe perguntando: pelo que você se esforça? Qual é o motivo do teu trabalho? Porque se você tem se esforçado pelo pão que perece, se você vai sair amanhã, segunda-feira, para trabalhar somente para ganhar o pão para a tua casa, você está perdendo sua vida. Se esforce por aquilo que é superior, pelas coisas de Deus. Se esforce para você ensinar o evangelho a seus filhos, para você apresentar Cristo à sua esposa, para você viver uma vida santa. Isso em primeiro lugar. E então as demais coisas vos serão acrescentadas. Para isso que deve haver esforço. Se você estiver perdido,
você não souber o caminho, lembre-se, esses homens também não sabiam o caminho, mas Deus sabe o caminho. Ele os levou para a ilha que Paulo havia revelado. Perdidos aqui, irmãos. Só tem uma forma de você se perder. Se você pular do barco. Aí não tem salvação. Se você deixar o barco, não tem salvação. Mas se você permanecer nele, por conta de um, todos serão salvos. Amém. Vamos orar ao Senhor, irmãos. E o presbítero André, ele possa orar, vamos ficar de pé, agradecendo ao Senhor. Senhor, de tantas formas, o Senhor tem nos mostrado que devemos confiar em Ti, que devemos crer na Tua palavra, Senhor, e que devemos viver por meio dessa fé que temos em Ti, Senhor. E mais uma vez, essa noite, por meio desse texto, nós somos desafiados, Senhor, a no meio de todas as circunstâncias da nossa vida, de todas as aflições, e por mais que nós achemos, Senhor, que o nosso barco está à deriva, ou que a tempestade é forte demais, o Senhor nos apresentou mais uma vez a nossa segurança, a nossa âncora, e aquele, Senhor, em qual nós temos como torre forte, aquele que pode nos sustentar em qualquer ocasião. E essa âncora, Senhor, é o Teu Filho Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, por meio desse texto, nos mostrar em quem nós devemos nos apegar. E ainda mais, Senhor, nos desafiar também não só a depositarmos toda a nossa fé no Teu Filho, mas também sermos exemplo para esse mundo à medida que fazemos isso, Senhor. Que o desespero não toma conta de nós na hora de tomarmos as decisões em meio às tempestades, mas que sejamos assim como Paulo, que pôde observar todas essas circunstâncias, pôde verificar o que estava acontecendo à sua volta, Senhor, e exortar e alertar aqueles homens para o perigo que todo mundo ia sofrer de acordo com as decisões de alguns, Senhor. Nos dá também coragem para não sermos aqueles que precisam ser repreendidos por ter vontade de pular fora do barco, Senhor. Nos sustenta, Senhor, nos constrange nos nossos pecados, para que busquemos nos aliviar de tudo aquilo que tem levado, Senhor, e nos segurado, e trazido peso para o nosso barco, Senhor, e possamos despojar de tudo isso, crendo que se fizermos isso, Senhor, com o nosso barco aliviado, com os nossos pecados sendo tratados, o Senhor há de nos levar a um bom porto, a uma boa ilha, e nos tratar ali, Senhor. Em tudo isso, Senhor, mais uma vez reconhecemos a Tua soberania sobre as nossas vidas. Nos maiores dos benefícios, nas maiores tranquilidades que temos na nossa vida, Tu és soberano, Senhor. Mas também, em cada momento triste, em cada momento de aflição, o Senhor permanece no controle e soberanamente controlando todas as coisas. E se nós, Senhor, confiamos em Ti e confiamos na Tua palavra que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam, nós precisamos nos apegar a isso, confiar e aguardar, Senhor, os resultados e durante o período agir como o Senhor ordenou. Te agradecemos, Senhor, por tamanho ensino, te agradecemos, Senhor, pela apresentação do Teu Filho Jesus Cristo como a nossa âncora e te pedimos para que durante toda essa semana meditemos nessas verdades e possamos verdadeiramente, com um barco aliviado, vivermos assim, tomando o Teu fardo que é leve. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos cantar, irmãos, em resposta à pregação, Salmo 46.